Comigo no estúdio hoje a infectologista Marcela Ramos aceitou o nosso convite para conversarmos sobre esse cenário todo. Bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Doutora Marcela, vamos começar explicando para as pessoas como é que a dengue age no organismo, independente de ser tipo 1, 2 e 3. Então, na verdade, o vírus da dengue, ele vai atuar ali no sistema imune e vai levar a vários sintomas, né, que podem levar, inclusive, a óbito, como você mesmo disse. Então, febre, dor de cabeça, mialgia, que é dor no corpo. Em casos mais graves, inclusive sangramento, dor abdominal intensa. E por isso precisa ter um atendimento rápido para evitar, né, casos mais graves dessas doenças. Bom, e agora sim a grande questão. Tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O que eu explico para o pessoal de casa? Então, na verdade, nós temos 4 tipos do vírus da dengue. Dengue tipo 1, tipo 2, 3 e 4, que são presentes aqui no Brasil. E a cada ano a epidemia tem a presença maior de um caso, de um tipo ou do outro tipo. Mas para a população no geral e para a gente, né, ali no dia a dia, isso a gente nem faz esse diagnóstico, a gente só faz o diagnóstico de dengue. Esse outro diagnóstico é um diagnóstico epidemiológico que a gente fala, é para saber qual que é o vírus que está rondando aquele ano no país, ou na cidade, ou no estado. Então, a gente já tem algum tempo que o mais comum no Brasil é o tipo 2. E a Fiocruz está alertando que talvez esse ano seja o tipo 3. Então, a gente pode ter maior número de casos, uma epidemia maior, justamente pela questão dos anticorpos que a gente pode não estar produzindo nesse momento, porque já tem muito tempo que a gente não tem tipo 3. Casos de tipo 3. Assim, casos sempre tem, mas que não é o preponderante, né? O que mais tem. Entendido. O que é o alerta para o pessoal de casa neste momento, então? O que a gente pode trazer, né, em nome da segurança das vidas? Aí? Porque a dengue é uma doença que ela pode matar. Sim. Mas a pessoa que tem dengue, quem teve dengue sabe do que eu estou falando. Não é brincadeira, hein? Não é. A gente pode, né, geralmente a gente adquire esses anticorpos daquele tipo específico. Então, a gente pode ter 4 vezes dengue na vida, né? Aquele tipo específico, a gente tem a imunidade duradoura, daquele tipo para sempre. Dos outros, a gente não tem. Então, se eu peguei dengue tipo 1, ano que vem eu posso pegar tipo 2, enfim, por isso que a gente pode pegar até 4 vezes. Então, como a dengue tipo 3, ela já tem esse tempo que não é a preponderante, a gente pode ter um maior número de casos. Mas o que mais importa é justamente procurar, né, o atendimento médico rápido, porque é uma doença que pode ser tratada, sim, com certeza, mas que se não tratada, a evolução pode ser grave. Então, aqueles sintomas, e agora começou as chuvas, né? Então, a gente vai ter maior concentração aí do mosquito, então a gente vai ter maior número de casos. Então, aqueles sintomas clássicos de febre, dor de cabeça, aquela dor atrás dos olhos, né, retroorbitária, que é bem característica. Racho cutâneo, aquelas lesões de pele que ficam bem vermelhinhas também. E dor no corpo, tem que procurar imediatamente o atendimento médico, né, para que o médico possa orientar, porque por mais que não tenha um tratamento, um remédio específico, mas o tratamento existe, que é a hidratação adequada, tem a quantidade certa, o momento certo, né, de ser feito para evitar o óbito. Vamos falar o que não pode fazer de jeito nenhum, tendo um diagnóstico de dengue? Então, a gente não pode deixar de se hidratar, então, assim, evitar, né, de procurar, porque, eu acho que é dengue, mas eu estou me sentindo bem, vou tomar só um soro aqui, uma água. Não, existe a quantidade certa, o horário certo. Não se pode usar anti-inflamatórios, então não fazer automedicação. Por que especificamente não pode usar esses medicamentos? Porque os anti-inflamatórios, eles aumentam a chance de sangramento, eles agem ali na cascata da coagulação. E como a dengue existe esse risco maior de sangramento, a gente evita ao máximo. Então, somente analgésico mesmo, né? Mas também conforme orientação médica. Então, evitar a automedicação é muito importante na dengue. O que eu digo para as pessoas? Dengue hemorrágica, exatamente o que acontece? A dengue hemorrágica, na verdade, esse nome foi mudado, né? Essa nomenclatura foi mudada em 2009 pelo Ministério da Saúde. Então, a gente fala hoje, na verdade, em dengue, dengue grave e síndrome do choque do dengue. A dengue grave é que antigamente era conhecida como hemorrágica. Isso foi mudado porque, quando a gente fala em hemorrágica, a gente pensa em sangramento somente. E não é só isso, é uma perda de líquido
Então, por terceiro espaço que a gente fala. Então, o paciente vai ficar inchado, edemaciado, ele pode perder líquido e ter muito líquido no abdômen, ficar com ascite, que a gente fala, e pode ter o sangramento gengival, sangramento pela urina. Se tiver qualquer tipo de sangramento, a gente já sabe que é um caso mais grave de dengue e precisa de atendimento imediato. Bom, a gente traz a conversa aqui para o nosso estúdio, para a nossa sala de estar com a sua participação. A gente cobra das autoridades e a população precisa cobrar os serviços, né, para combater o mosquito da dengue. Mas o pessoal de casa precisa fazer a tarefa lá também. Dá uma olhadinha no seu quintal hoje, espera o Manhã Total acabar e dá uma passadinha. E eu quero compartilhar uma história, me permita. Sim, claro. Eu estava fazendo uma reportagem, eu como repórter fazendo uma reportagem, acompanhando os trabalhos das equipes de zoonoses, e nós chegamos até uma residência, só podemos entrar na casa com autorização da pessoa, e nós custamos conseguir a autorização dessa pessoa, era uma moradora de um dos bairros aqui da cidade. E ela ficou muito incomodada. Ela até disse para mim várias vezes, não aguento mais vocês falarem em dengue. Vocês não têm outro assunto na imprensa, não. Vocês falam demais em dengue. Olha os agentes aqui batendo toda vez. No final das contas, quando ela nos permitiu entrar na residência, eu fiquei impressionada. Não tinha um vasinho de planta, não tinha um lugar de alimentação de animais onde não tivesse larva. Muitas larvas. Então, a gente tem falado muito sobre o assunto, mas o comportamento ainda precisa mudar de muita gente, né? E aí as autoridades de saúde, os profissionais da saúde somam forças nessa orientação. Justamente. A gente fala todo ano e todo ano a gente tem maior número de casos. Ou seja, a gente precisa falar mais para as pessoas terem mais essa conscientização. Porque, sim, todo mundo precisa fazer a sua parte, né? Não é só cobrar do governo, porque a gente está dentro de casa, se a gente não fizer ali, né? E avisar, sim, as autoridades, caso tenha terrenos baldios que precisam fazer essa limpeza, mas o cuidado tem que ser dentro de casa mesmo, até porque não é possível que a gente vai perder para um mosquito, né? A gente pode, sim, reduzir, e enquanto tiver o mosquito, a gente vai ter dengue. Maravilhosa entrevista, muito obrigada, Eu que Marcela agradeço, Ramos, sempre. falando com a gente aqui esse alerta, né, sobre a dengue. Volte outras vezes, excelente dia. Obrigada.